Então hoje a gente vai estar continuando, tá? Aqui as aulas ali, na segunda aula sobre o sistema de controle. E hoje a gente vai estar vendo então agora diagrama de blocos, tá? Diagrama de blocos, função de transferência de malha aberta, malha fechada. E bom, começando aqui por diagrama de blocos aqui, tá? Para que ele é utilizado, tá? No sistema de controle, tá? Ele facilita, tá? A compreensão do funcionamento do sistema porque ele divide e posiciona cada bloco que possui a sua função de transferência no sistema. Então para te estar representando ali, ter uma visão mais ampla ali do sistema ali, né, uma visão mais abstraída dentro do sistema, vai ter cada bloco aqui, né? Cada bloco pode ser uma coisa, por exemplo, um sensor, um atuador, um processo, controlador, né? Que eu estou chamando genericamente de G, né? Isso aqui é uma abstração alta, então, aqui, né? Para o teu sistema, né? Pode te ajudar a identificar problemas ali, identificar o que cada etapa faz, então ele é bem para isso, tá? Para facilitar a compreensão do funcionamento, tá? E como é que a gente procede aqui, tá? Para operação aqui com os blocos, né? Então, estando todos os sistemas aqui, né, de cada bloco representado no domínio de Laplace, tá? Isso aqui é importante. A gente pode fazer simplesmente as operações aqui. Eu tenho que a saída aqui, que eu chamei de CDS, ela vai ser dada pela multiplicação do que tem antes dela aqui, né? Vai ser R de S vezes G1 de S. E esse sinal que vai ter aqui, que é RG1, vai multiplicar esse bloco G2, eu vou ficar com RG1, G2, né? Esse subscrito aqui S quer dizer que eu estou no plano de Laplace, tá? Com os blocos aqui também, né? O sinal, tanto o sinal quanto os blocos estão representados no domínio S, né, de Laplace. Aqui, então, o segundo exemplo, eu tenho um somador aqui, esse cara aqui é um somador, e eu tenho R de S vezes G1 de S aqui na saída desse cara, eu vou ter R de S vezes G2 aqui, e o C de S nada mais vai ser do que a soma desses dois caras aqui. Então, C de S igual a RG1 mais RG2 de S, tá? Aqui um sistema de controle clássico, aqui com realimentação negativa, tá? Quando tem um sistema aqui onde é mais complicado de tu enxergar aqui a saída aqui, né? Tem que pegar e nomear aqui os ramos, tá? Por exemplo, eu nomeei esse ramo aqui de E e de S, tá? Geralmente esse cara chamado é conhecido como erro, tá? Ele é a subtração do que tu tem na referência menos o que tu amostrou aqui na tua saída. Então a gente chama de erro, tá? O erro, basicamente, ele vai ser dado por R de S menos o que eu tenho aqui. O que eu tenho aqui, eu tenho C de S vezes G2, tá? Então, é o que está saindo aqui, eu podia até nomear esse ramo aqui como um B, por exemplo, dar um nome qualquer, mas eu botei direto aqui, tá? Então, que o E aqui, ele é o R, aqui positivo, tá? Tá somando, menos esse cara aqui que é o C, multiplicando o G2. Então, é isso daqui, C de S vezes G2 de S. Já o C de S, ele é quem? Ele é o erro que multiplica G1. Então é EG1, substituindo o erro por esse cara aqui que está aqui. Eu fico com essa expressão aqui. E isolando o C de S, né, passando tudo que tem o C de S para o lado de cá, eu fico com essa expressão aqui. E finalmente, fazendo o C de S sobre R de S, eu vou obter isso daqui, tá? Essa é a chamada conhecida função de transferência de malha fechada, tá? Que relaciona a saída final aqui com a primeira entrada aqui do meu sistema, tá? C de S sobre R de S é a função de transferência desse sistema aqui. Então, para todos os sistemas ali mais complexos ali, que tiver vários ramos aqui, né, sendo representados aqui nos blocos aqui, pegar todos esses ramos aqui e dar um nome para cada um deles, né? Por exemplo, aqui eu tenho R de S, aqui eu tenho E de S, essa saída toda aqui é o C de S, e aqui também poderia ter dado um nome aqui, né? Só que aqui era mais simples aqui, então eu coloquei direto aqui o C de S G2 aqui, né, nesse cara aqui. Bom, então agora a classificação, tá? Quanto à função de transferência, né? A gente sabe que tem a gente tem função de transferência de malha aberta, de malha fechada e ramo direto, tá? São os três tipos de função de transferência aí que a gente tem para representar um sistema, tá? Então, com aquele mesmo sistema que eu tinha no slide anterior, tá? Quando a gente fala em malha fechada, tá? O sistema tem que obrigatoriamente ter alguma realimentação, né? Algum tipo de realimentação em algum ponto do sistema dele, tá? Então, a função de transferência de malha aberta, tá? Open loop, aqui ela vai estar me relacionando esse B aqui com esse E. Então, se eu fizer B sobre E aqui, equacionar, eu vou estar obtendo exatamente GH de S, tá? É o bloco aqui de ramo direto, tá? A função de transferência de ramo direto, que é essa daqui, tá? C de S sobre E de S. Se eu tivesse outros blocos aqui no meio, aqui estariam sendo todos eles multiplicados. Como eu só tenho esse G aqui, a minha função de transferência de ramo direto é simplesmente G de S, tá? Ela é C de S sobre E de S. E a função de transferência de
malha fechada, tá? A gente deduziu ela no slide anterior aqui. Ela é dada pela saída final aqui, C de S, e pela primeira entrada aqui, R de S, tá? Então ela é esse cara aqui. Tá? Isso aqui são conceitos importantes ali depois pra gente, quando tu vai fazer o estudo ali de resposta em frequência, LGR, é bom ter bem em mente ali esses conceitos ali de malha aberta e malha fechada. Principalmente para esse sistema padrão aqui, que é o que se utiliza bastante nos exercícios, né? Bom, a ação de controle, tá? Quando eu tenho um sistema de controle de malha fechada e eu quero visar reduzir o meu erro, né? Ou seja, fazer a minha saída seguir a minha referência aqui, eu tenho que ter um controlador aqui, tá? Esse controlador ele vai ter ações de controle, tá? Que pode ser a proporcional, integral ou derivativo, tá? Cada um desses caras aqui é um bloco, né? Que estaria aqui dentro aqui, para estar atuando no sinal de erro e produzindo um sinal de controle, de modo que esse sinal de controle eu estabilizo a minha saída, né, e deixo ela estável de acordo com o set point, de acordo com o que o usuário, né, selecionou aqui. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui no slide anterior, mas o R aqui e o B de S aqui, eles devem ser sinais de mesma natureza, tá? Se eu tenho um sinal elétrico aqui, por exemplo, de um potenciômetro aqui, e aqui eu tenho a minha variável de controle aqui, que é uma temperatura, eu tenho que ter um sensor que converta a minha temperatura aqui para um sinal elétrico aqui, né, obviamente, porque esse cara aqui também é um circuito eletrônico, né, um circuito somador aqui. Então ele vai estar lidando com variáveis elétricas, tá? Então eu tenho que ter o mesmo sinal elétrico aqui e aqui, né? E aqui também eu vou gerar um sinal elétrico, né, que é o sinal de erro desses caras aqui. Bom, como eu ia dizendo aqui, eu posso ter três ações de controle, tá? Que são as utilizadas nos sistemas ali de controles eletrônicos, ali, que pode ser a proporcional, integral ou derivativo. O proporcional, tá, ou conhecido como P, ele então vai me gerar um sinal de controle, né? Ele é um amplificador de ganho variável, que vai me gerar um sinal de controle, K, tá, que é o ganho aqui, vezes o sinal de erro. Então aqui está o sinal de erro, aqui se eu tivesse um controlador do tipo P aqui, ele estaria me gerando um sinal, né, com um valor de ganho K, de modo a minimizar o erro do sistema em regime permanente, tá? Então, geralmente se aumenta o valor desse ganho aqui para estar conseguindo minimizar o erro do regime permanente, mas nem sempre, tá? Tu pode aumentar o quanto tu quer o teu ganho, porque às vezes tu pode tornar o teu sistema instável. Então isso depende de cada sistema, o quanto tu pode aumentar o ganho. Um bloco integrador, tá? A saída dele faz a integral do sinal de erro, né? O sinal de erro está aqui na entrada dele, aqui teria o integrador e aqui o sinal de controle, que seria a integral do erro, tá? O integrador puro, a gente vai ver depois que ele é um polo na origem, tá? Ele é usado para aumentar o tipo do sistema, tá? O que é o tipo do sistema? É o quantos polos na origem esse sistema tem, tá? E isso daí é utilizado para reduzir o erro em regime permanente do sistema, ou seja, para que ele consiga seguir esse sinal de entrada aqui com o menor erro possível aqui na saída, né? Então é para isso que serve o integrador, basicamente, no sistema de controle. E o bloco derivativo, tá? Ele atua na taxa de variação, né, do erro, né? Isso aumenta a velocidade de resposta do sistema, evitando que o erro atinja valores elevados, né? Só que deve-se tomar cuidado aqui quando a gente usa blocos derivadores, porque se tu tiver sinais descontínuos, né, ou com variações bruscas na entrada ali, tu fizer a derivada desse sinal, tu vai gerar um ruído, né, pode levar a saída do sistema a saturação. Então ele acaba amplificando esses ruídos ou descontinuidades, né? Então é bom sempre utilizar algum filtro passa-baixas ali ou alguma coisa ali, né, antes do bloco derivativo ali para evitar que esse tipo de coisa aconteça, né, que os ruídos sejam altamente amplificados, né? Bom, um sistema elétrico aqui agora, tá? Um exemplo de um sistema elétrico, tá? Esse sistema, ele seria descrito por essa equação diferencial, tá? Eu tenho a lei das tensões aqui, né? A tensão indutora LDI dt no resistor, RI, mais a tensão no capacitor aqui é igual à fonte de entrada EI, tá? Para ter uma função de transferência, eu tenho que estabelecer uma tensão de entrada e uma tensão de saída, tá? Eu estou estabelecendo que a tensão de saída aqui do meu sistema vai ser a tensão no capacitor, que é esse cara aqui. E para evitar o tratamento com equações diferenciais, né, como eu falei antes, a gente passa, em vez de tratar aqui no domínio do tempo, a gente trata os componentes aqui pela sua representação no domínio S. Então, quando a gente tem os sistemas elétricos aqui, a gente pega todos os componentes aqui, o capacitor, o resistor e o indutor, e representa eles no plano S, né? No caso, o indutor fica sendo como LS e o capacitor 1 sobre CS, tá? E eu escrevo a mesma equação das malhas aqui e consigo obter facilmente a função de transferência, tá, desse sistema aqui, onde eu tenho E0 aqui, dividido por EI, né, tensão de saída, pela tensão de entrada aqui, e eu tenho esse cara aqui, tá.
Como eu tenho um sistema com dois elementos armazenadores de energia, aqui um capacitor e um indutor, eu tenho um sistema de segunda ordem, tá? Eu teria aqui uma equação diferencial de segunda ordem, né? Isso aqui é uma equação integro diferencial. Mas se eu deixasse toda ela em termos de derivada, ela seria de segunda ordem aqui, e é o que aparece aqui no denominador, tá? A ordem da função de transferência ela é ditada pela ordem do polinômio do denominador, então é um sistema de segunda ordem aqui, tá? Tem um S ao quadrado, né? Dois elementos armazenadores de energia. Aqui a gente segue o exemplo aqui, tá? Tem dois exemplos aqui para sistemas com amplificadores operacionais, tá? Eu tenho um ou dois vídeos ali que eu ensino a deduzir a função de transferência aqui desses sistemas aqui, né? Não exatamente desses dois aqui, mas de sistemas com amplificadores operacionais, como filtros, né? Mas basicamente tu vai, né, passar todos os componentes por domínio S, né? E depois tu vai achar equações aqui que te permitem relacionar a tensão de saída com a tensão de entrada. No caso aqui eu só tenho resistores, então eu não precisaria nem tratar no domínio S esse cara aqui, né? A não ser que eu tenha um sinal aqui, que eu tenha transformado de Laplace dele, daí tudo bem. E aqui obrigatoriamente sim, porque eu tenho capacitores aqui, né? Então para facilitar a minha análise eu represento esse capacitor no domínio S e, e faço normalmente, né, a saída aqui, a tensão de saída dividido pela mesma variável de entrada, que seria a tensão EI aqui, né? Então E0 sobre EI vai me resultar nesse cara aqui, para esse sistema aqui, e nesse cara aqui, para esse sistema aqui, tá? Com amplificadores operacionais. Esse cara aqui simplesmente, olha, é bem simples, ele é dois amplificadores de ganho aqui em cascata, tá? Um que é R2 sobre R1 e o outro é R3 sobre R4. Aliás, R4 sobre R3. Já esse aqui já faz uma integral, né? Ele tem um capacitor aqui na realimentação negativa do operacional e depois dá um ganho, né? R4 sobre R3. Então é um integrador, né? Multiplicado por um bloco de ganho que é R4 vezes R3, tá? Bom, o que me permite, tá? Eu tá fazendo esses caras aqui, multiplicar esse cara aqui, que é o bloco representado por esse cara aqui, e esse cara aqui, que é o bloco representado por esse, é que não tem efeito de carga, né? Ou seja, claro, eu tenho que ver os valores que eu vou colocar aqui nesses resistores aqui para que eu consiga efetivamente representar essa função de transferência, porque senão pode ser que a impedância de entrada desse estágio aqui ela não seja elevada o suficiente, né? Ela seja mesmo da mesma ordem de grandeza da impedância de saída desse, e aí não daria certo isso daqui, tá? Eu teria que usar, por exemplo, um buffer aqui para separar os dois. Então tem que cuidar com essa questão de efeito de carga ali, né? Quando a gente quer representar os sistemas ali. Para mim poder dizer que eu posso multiplicar um bloco, né? Que seria esse cara aqui que poderia representar ele por um bloco, aqui um ganho K, e esse cara aqui por outro bloco, né? Aí fica R4 sobre R3, que é um bloco, vezes R2 sobre R1. Então quer dizer que a impedância de saída dos blocos ela é pequena e a impedância de entrada dos blocos ela é infinita. Daí sim, eu posso dizer que eu tenho isso daqui. Então só tomar esse cuidado aí. A mesma coisa para esse cara aqui. Bom, na próxima aula a gente vai estar vendo ali os sinais de teste ali que a gente usa nos sistemas de controle, tá? E vendo mais algumas outras coisas aí. Então é isso aí, valeu.